no livro de Atos, no capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqueles que quiserem podem acompanhar aqui, amém? Por aqui mesmo, tá? Para a glória do Senhor Jesus, amém? Livro de Atos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, amém, meus queridos, para a glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso, Tu és maravilhoso, Senhor meu Deus e meu Pai, soberano e eterno Deus, aleluia. A palavra do Senhor Jesus diz assim: por essa época o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento, e colocou na prisão guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Em cada escolta, a intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente brilhou uma luz na cela, e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levanta-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e coloque a sua sandália. Ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão, e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, chegaram ao portão de ferro da rua, e esta se abriu por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram a caminho junto a um quarteirão, e de repente o anjo o deixou. Pedro finalmente percebeu que o que tinha acontecido era verdade, e disse consigo: o Senhor enviou o anjo dele, e me salvou de Herodes, e tudo que os judeus queriam me fazer. Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, também chamado de Marcos, onde muitos estavam juntos para orar. Pedro bateu a porta da frente, e uma serva chamada Rode veio atender. Quando ela conheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro e exclamou: Pedro está lá fora. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aquelas palmas de glória aqui com o nome do nosso Deus querido, o nome do nosso Deus amado, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra que Deus traz aos nossos corações nesta noite vai falar de coisas, de causas impossíveis. Impossível para mim, impossível para você, mas para o nosso Deus nada é impossível. Para o nosso Deus todas as coisas são possíveis naquele que crê no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje você veio aqui debaixo de chuva, debaixo de tempestade, debaixo de um temporal que ameaçava, mas mesmo assim você veio. Por quê? Porque você confia naquele que fez os céus e a terra, para a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. O tema desta ministração nesta noite é a qual? Tem portas que Deus abre,
Tem portas que eu preciso bater para que ela possa abrir. Tem portas que eu preciso bater. Tem portas que Deus abre. Nós lemos no texto que Pedro estava na prisão e a porta se abriu sozinha. Quando Pedro chega na casa, ele precisa bater. Glória a Deus. Isso é revelador, irmãos. Porque Pedro era homem como eu e você. Pedro era pessoas como eu, como você é. Cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de incerteza. Mas quando repousou sobre Pedro o Espírito Santo de Deus, Pedro deixou de ser medroso, Pedro deixou de ser covarde, porque Pedro agora não se importava mais com as coisas, porque ele sabia que o Deus que pode todas as coisas podia na vida dele. Deus não chamou inteligentes, quando eu digo inteligentes, doutores. Deus não chamou cientistas, Deus não chamou famosos, Deus não chamou intelectuais para ministrar a palavra de Deus. Deus não chamou o alto escalão do povo judeu. Deus não chamou o alto escalão do povo romano. Deus escolheu pessoas simples. Assim como hoje Deus ainda continua escolhendo pessoas simples, como você, como eu. Pessoas que amanhã vão ter que levantar e vão ter que ir para o seu trabalho. Muitas das vezes um trabalho simples, sim, mas um trabalho honrado, digno de sustento, ao qual o Senhor nos dá toda a capacidade. Aleluia, glória a Deus. Deus, aleluia, o Senhor Jesus, quando Ele chama os humildes. Diga, eu sou humilde. Jesus me chamou. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, veja só a trajetória do apóstolo Pedro. Veja só como que ele não era uma pessoa comum. Pedro era o que? Um pescador. Jesus chamou um pescador. A primeira vez que fala da Bíblia de Pedro, vai falar que André leva Pedro até o Senhor Jesus, a primeira vez. André, irmão de Pedro, ele se encontra com Jesus e imediatamente ele quer levar o seu irmão para conhecer o Mestre. Assim somos nós, como André e como Pedro. Queremos que todas as pessoas cheguem até o Senhor Jesus. Queremos que o nosso filho, a nossa filha, os nossos netos, os nossos amigos, nós queremos que todos estejam na presença e junto com o Senhor Jesus. A segunda vez que vai falar do apóstolo Pedro na Bíblia é um dia do quê? Um dia de tristeza, um dia de perca, um dia onde Pedro trabalhou o dia, a noite inteira e não pescou nada. Nós chamamos de pesca milagrosa. O Senhor Jesus chega ali no barco de Pedro, onde ele está ali lavando as redes, consertando, limpando, e ele não pegou nada, e Jesus entra para resolver. Assim como Jesus entrou na minha e na sua vida para resolver. A terceira vez que vai falar de Pedro, Pedro confessa que Jesus é o Messias. Jesus pergunta: o que os homens falam de mim? Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor, aleluia, é Jeremias. Mas e vocês? E Pedro levanta e diz: o Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. A quarta vez vai falar o que? Jesus repreendendo Pedro. Veja como Pedro ia de 8 a 80. No momento Jesus elogiava Pedro, e num segundo momento Jesus olha para Pedro, quando Pedro diz que Jesus não vai morrer, ele diz: para trás de mim, Satanás, porque você só cuida das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Todas as vezes que nós queremos cuidar não das coisas de Deus, mas somente das coisas mundanas, nós devemos tomar cuidado, irmãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar as nossas coisas, nós temos que pedir, nós temos o quê? Que confiar no nosso Deus. Aleluia! Quinta vez, Jesus cura a sogra de Pedro. Depois Pedro aparece com Jesus no Monte da Transfiguração. Esse mesmo Pedro é o único homem que
caminhou sobre as águas depois de Jesus. Jesus caminhou sobre as águas, Pedro também caminhou sobre as águas. Pedro afundou, mas quantas das vezes nós também não estamos afundando? Quantas das vezes nós olhamos e dizemos, não, chega, é muito sofrimento, servir ao Senhor não é fácil, as pessoas nos acusam, as pessoas nos criticam, nós não estamos fazendo mal para ninguém, e mesmo assim, eles insistem em falar mal de nós, e muitas das vezes nós queremos afundar na fé, desistir do Senhor, mas o Senhor vai lá com a sua mão, assim como resgatou Pedro, resgata a mim e resgata a você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oitava vez vai falar que Pedro, aleluia, dormiu no Getsemane. Jesus diz para Pedro, João e Tiago orar junto com ele, e ele dorme. Quantas das vezes nós também dormimos? Nós vamos ver que lá na frente Pedro está dormindo na prisão. Pedro dormiu na prisão, Pedro também dormiu no Getsemane, quando era para orar. Aleluia! A próxima vez que vai falar de Pedro, Pedro nega o Senhor Jesus. A 10ª vez, Pedro caminha com Jesus na praia. Depois vai falar de Pedro no Pentecoste. E agora, irmãos, esse Pedro é transformado. No Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre Pedro, reveste Pedro, e aquele Pedro covarde, aquele Pedro medroso, aquele Pedro que tinha dúvida, aquele Pedro que afundou, agora ele é um novo homem renascido. Certo dia, Pedro está indo para a igreja, para o templo, e ele encontra um homem caído na porta do templo. E o homem olha para ele e diz assim, me dê uma esmola. Ele olha para o homem e diz assim, olhe para mim, eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ali, através da fé que Pedro teve, aquele homem foi curado. Por causa deste milagre, Pedro é lançado na prisão. Pedro é preso. A Bíblia diz no verso 1 que por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. O sofrimento do povo de Deus agrada ao mundo. Quando o povo de Deus sofre, quando a igreja sofre, quando você sofre, as pessoas do mundo, em vez de te ajudarem a estender a mão, eles dizem o quê? Olha lá, não é crente? Por que está passando por isso? Olha lá, não diz que é crente? Não diz que Deus está com ele? Por que está passando isso? Por quê? Porque o sofrimento do povo de Deus agrada ao mundo. Eles não se compadecem, eles se alegram com o nosso sofrimento, mas o nosso sofrimento, as nossas provas, as nossas lutas, não mostram que Deus está nos punindo, mas que Deus está o quê? Nos purificando, nos transformando, para que nós venhamos ser pessoas melhores. Aleluia, glória a Deus. No verso 4 e 5 vai dizer assim: e havendo prendido Pedro, o encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele. Pedro é guardado na prisão. Prisão não é lugar de guardar, prisão é lugar de punir. Quem que guarda alguém em alguma prisão? Guardar quer dizer proteger. Sabe o que a palavra de Deus diz para mim nessa tarde?
Tem lugares que você está que você considera uma prisão, mas Deus está te guardando. Tem lugares que você pensa que você está dentro de uma prisão, mas a liberdade do mundo é mentirosa. A liberdade do mundo é falsa, ela nos engana. Quantos casais, muitas das vezes, o homem diz assim: cansei desse casamento, eu não posso nada nesse casamento, eu não posso beber, eu não posso sair, eu não posso aquilo, aqui eu não tenho liberdade. Mas a liberdade do mundo custa caro. Quantas mulheres dizem, começam a andar com as amigas e elas iludem a outra, e ela diz: nossa, você não pode nada, seu marido te liga, seu marido te segura, você está numa prisão. Mas quando você quer ter a liberdade que aquela outra tem lá no mundo, muitas das vezes aquela liberdade vai te fazer um escravo. Quantas pessoas já disseram na igreja: não pode nada, servir a Deus não pode isso, não pode aquilo, a igreja é uma prisão. Não, a igreja é um lugar onde você está guardado. Olha só, prisão, lugar de punição, mas Pedro estava guardado. Aleluia. Tem local que você pensa ser uma prisão, mas está guardado do mundo, liberto do mal. Glória a Deus. Irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas pessoas nesse momento estão presas nos vícios? Quantas pessoas estão presas, irmãos, no mundo? Quantas pessoas pegam o seu salário, e o seu salário não dá para nada, porque gasta tudo com coisas supérfluas? Muitas das vezes porque está preso naquilo. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele não nos prende, Ele nos guarda. Quando nós estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor. A Bíblia diz que Tiago foi morto e Pedro foi guardado. Enquanto Pedro está na prisão, nada pode tocar ele. O inimigo pensa. Herodes pensava que poderia matar Pedro, mas não poderia. Olha só o que diz a palavra de Deus. Enquanto Pedro está na prisão, a igreja fazia contínua oração. A igreja orava sem cessar. Aleluia. Pare e pense com você agora. Quantas das vezes você pediu oração para a igreja orou e Deus entrou com um milagre na sua vida? Glória a Deus. Quantas das vezes você foi lá no grupo e falou: igreja, ora pelo meu filho, ora pelo meu neto, ora para me arrumar uma porta de emprego, para me receber uma cura? A igreja orou e você recebeu. Uma igreja que ora, uma igreja unida, é uma igreja perigosa aos olhos do diabo. Pedro estava sendo guardado por 4 grupos de 4 soldados. Haviam 16 soldados para o quê? Para guardar o quê? Um criminoso? Um assassino? Um matador em séries? Não, para guardar um pescador. Sabe por quê? Porque o diabo olha para você e ele consegue enxergar o que muitas das vezes eu e você não consegue. O diabo olha para você e ele consegue enxergar um exército de anjos te guardando. O diabo olha para você e ele vê você coberto com o sangue de Jesus. Você é perigoso no mundo espiritual. O diabo sabe que quando você decide colocar os seus joelhos no chão para orar, as cadeias precisam cair. Pastor, está difícil, mas eu orei e a resposta veio. Pedro está guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. E a Bíblia vai dizer que de repente uma luz raiou, uma luz brilhou. Olha só, dentro da prisão. Porque quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesa,
mesma noite estava Pedro. Pedro estava preso, não estava? Com 16 soldados o guardando. E Pedro estava desesperado. Pedro estava angustiado. Pedro estava ansioso, depressivo. Não, a Bíblia diz que Pedro dormia. Aleluia! Oh, irmãos, muitas das vezes uma notícia assim, que nós imaginamos que vai ser ruim, nós já perdemos o sono. Meu Deus, amanhã eu tenho um exame, eu não sei o que vai sair. Aquela noite nós ficamos desesperados. Meu Deus, amanhã eu não sei o que vai acontecer lá no meu serviço. Meu Deus, o meu cartão eu não sei se eu vou conseguir pagar. Pedro não se preocupou, Pedro foi dormir. Sabendo que num dia antes Tiago tinha sido morto à espada. E esse Tiago é o Tiago, irmão de João. Por que Pedro dormia? Quem dormiria nesse sentido? O senhor dormiria, irmão? Dormiria não, né? É muito medo. No meio do desespero, no meio da tempestade, quem dormiria? Sabe por que Pedro dormiu? Porque Pedro tinha uma palavra de Jesus na vida dele. Olha o que diz a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 21, no verso 18, diz assim: Jesus disse assim para Pedro caminhando na praia: Pedro, eu te digo que quando você é mais moço, você se veste a si mesmo, e você anda por onde você quer. Mas Pedro, quando você for velho, as pessoas vão vestir você, e as pessoas vão te levar para onde você não quer ir. Pedro sabia que a morte não tinha poder sobre ele, porque Jesus disse: se você continuar nos meus caminhos, se você continuar me obedecendo, você só vai morrer depois de velho. Por isso Pedro foi dormir, porque ele sabia que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele sabia que ele tinha sido preso porque ele curou o homem. Pedro não estava desviado, Pedro não tinha roubado, Pedro não tinha matado. Ele sabia que ele estava nos caminhos de Deus. Enquanto você estiver nos caminhos de Deus, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Sexta-feira de noite nós chegamos de Barretos, e eu passei em frente de uma casa, e eu falei assim para minha esposa: está vendo essa casa aí? Está do mesmo jeito quando eu tinha 14 anos. Uma vez eu vim numa vigília nessa casa aqui, a casa está do mesmo jeito, não mudou nada. E eu fui numa vigília naquela noite e tinha 4 pessoas. E o profeta levantou e olhou assim para mim, eu era uma criança, e ele falou assim: o Senhor manda te dizer que grande é a obra dele na sua vida. Você não entende. Você é uma criança, você não entende. Você não sabe o que Deus tem para você, mas você precisa permanecer nos caminhos de Jesus. O Senhor Jesus disse para nós essa noite: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, eu vou para a casa do meu Pai, mas há moradas, e eu vou preparar para vocês, e quando eu voltar, vou levar vocês para que vocês estejam comigo. A morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. A única coisa que a morte vai poder fazer é um favor: te levar até Jesus. Mas Pedro dormia porque ele confiava na palavra do Senhor Jesus. Eu confio nas palavras do Senhor Jesus. Eu alegro o meu coração quando eu vejo a cada dia pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Pedro está dormindo, de repente uma luz brilhou, e um anjo aparece e toca do lado de Pedro e diz: Pedro, acorda. Pedro, se levante. Levanta depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. E disse o anjo: coloca a sua roupa, coloca a sua sandália, lança as costas a tua capa.
E saindo seguia, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Irmãos, quantas das vezes você já viveu momentos na sua vida que você não acreditava? Não, estou vivendo um sonho. Eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Era para dar tudo errado, mas o Senhor entrou com a provisão. Era para dar tudo negativo, mas o Senhor entrou com o quê? Com uma providência do céu na sua vida. Quantas das vezes as pessoas disseram: olha, vai morrer assim, vai sofrer assim, vai penar assim, mas hoje ele olha para você e nem ele acredita, porque Deus é na sua vida. Deus é na sua vida. Olha só. E Pedro, tornando-se, aleluia, olha aí, quando passaram a primeira guarda e a segunda guarda, chegaram até uma porta de ferro que dá para a cidade. Pedro se levanta, coloca a sua roupa, coloca a sua sandália, só que tem o que? Um obstáculo, tem uma porta. E não é uma porta comum, é uma porta de ferro. É uma porta que pode impedir o agir de Deus na vida de Pedro. Mas a minha Bíblia diz que quando Pedro chega na porta, a porta se abre sozinha. Aleluia. Quantas das vezes você viu a porta se abrir na sua frente? Quantas das vezes você viu a história sua mudar? Você viu que estava tudo fechado, tudo cerrado, mas de repente, do nada uma luz veio, brilhou uma notícia, uma providência e abriu a porta. Não foi uma, duas vezes que Deus fez isso na sua vida. A porta se abre sozinha. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, o Senhor Deus diz assim: a porta que eu abro, ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Podemos ir mais longe. João capítulo 10, no versículo 9, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a porta. Eu sou a porta que você precisa. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim passará e achará pastagens verdejantes. Aleluia! Oh, glória a Deus! Às vezes você pensa que você está numa prisão, mas você não está dentro de uma prisão, você está dentro de um aprisco, onde você tem um pastor que cuida e guarda da sua vida, chamado Senhor Jesus, ao qual se denomina e é a porta. Jesus diz: eu sou a porta para você. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Todos nós muitas das vezes precisamos de uma porta de um trabalho, uma porta de uma cura, uma porta de um renovo no casamento, uma porta aqui para que o seu filho, a sua filha, o seu parente, o seu amigo venha entrar e encontrar com Jesus, sair da liberdade do mundo. Como dizia o presbítero Adilson, é verdade. Deus primeiro vai te moldar, te humilhar, para depois te exaltar. Não porque Ele é mau, mas porque Ele quer te preparar, para que quando você receber a bênção, você glorificar e usar para você e saber aproveitar. O mundo faz diferente. O mundo primeiro exalta, para depois te humilhar. Quantas das vezes você viu pessoas que ganharam fortunas em jogos e ficaram pobres? Por quê? Porque o inimigo é assim, ele dá e humilha. Deus não, Deus primeiro te humilha, Deus te prepara, para depois você exaltar.
Hoje, essa noite, o Senhor vai abrir uma porta de ferro que está impedindo os seus sonhos, os seus projetos. Pastor, mas Deus abre todas as portas. Tem porta que Deus não vai abrir. Porque veja só, Pedro chegou e a porta que era de ferro, a porta que era impossível, Deus abriu, ela abriu sozinha. Imagine agora você chegando e a porta abrindo sozinha, como aquelas portas automáticas, que você chega perto dela e ela abre sozinha. Agora Pedro vai para a casa da irmã Maria, mãe de João. Pedro corre pela cidade. E quando Pedro chega no portão, também tem uma porta. Um homem de Deus, um homem humilde, ele sabe reconhecer o agir de Deus na vida dele. A porta se abriu para Pedro. Agora Pedro chegou diante de outra porta. Pedro podia ter esperado a porta abrir sozinha, não podia? Não podia? Nós somos assim, irmãos. Às vezes algo acontece na nossa vida e nós não queremos ter mais esforço nenhum. Nós não queremos ter mais dificuldade nenhuma. Ah, a porta abriu, lá a porta, todas as portas vão se abrir. Não. Pedro começa a bater. Tem portas que vão abrir para você. Tem portas que você precisa bater. Tem portas que você precisa bater. Abriu uma porta para a nossa pastora Rosilene, lá em Barretos. Ligaram para ela e falaram: vamos fazer o seu tratamento. E se ela não pegar o ônibus e ir lá? O que adiantou dessa porta? Pedro chegou e Pedro bateu na porta. E alguém escutou e correu até a porta. Quando chegou na porta, ela ficou contente e voltou. Tem pessoas que vão poder abrir portas para você, mas ele vai se negar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você? Já aconteceu, né, meu irmão? Tem pessoas que podiam ter abrido uma porta para você. Tem pessoas que podiam ter te indicado no lugar. Tem pessoas que podiam ter falado de você, mas se negou. Já aconteceu com você? Acredite, vai acontecer de novo, esteja preparado. Porque tem porta que Deus abre, tem porta que você tem que bater, tem portas que eu e você vai precisar abrir para alguém. E Pedro continua batendo na porta, forte e alto. O que é bater na porta? Repete, bater na porta. Vamos lá, bater na porta é orar. Nós precisamos orar. Orar até a porta abrir. Bater na porta até a porta abrir. A menina chega na porta, em vez de abrir, ela volta e Pedro continua. Ei, abra uma porta, sou eu. A menina chega e diz: olha, Pedro está lá fora. E as pessoas dizem: você está louca. Pedro não está, Pedro está na prisão. Pedro não está na porta, Pedro está na prisão. Irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que a igreja orava constantemente para quê? Para que Pedro fosse liberto. E quando Pedro foi liberto, eles se admiraram. Eles ficaram surpresos.
Nós não podemos ser assim, irmãos. Se nós orarmos pedindo algo e quando acontecer, nós não podemos duvidar, nós devemos agradecer e crer. Olha só, meus queridos, olha o que diz a palavra. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava parado na porta. Disse-lhe: está lá fora. Dizem: você está fora de ti. Mas ela afirmava que sim, era Pedro. E dizia: não, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no-se e se espantaram. Essa minha tradução é linda. Pedro continuou batendo na porta. E quando eles viram que era Pedro, eles se espantaram, se admiraram. Poxa, mas estava orando pelo milagre. Estava orando para que Deus libertasse Pedro da prisão. E quando Pedro é liberto, eles se espantam. Às vezes nós sofremos orando, pedindo algo para Deus, e quando acontece, nem nós acreditamos. Hoje é noite de Deus abrir uma porta na sua vida, mas uma porta de ferro que você não pode abrir. A porta que você pode, você precisa abrir. Bater para ela abrir. E tem pessoas que vai chegar em você e vai pedir uma porta para você. E isso, irmãos, é ajudar. Isso é ser cristão. Isso é ser humano. Mas pastor, o senhor está falando isso aí, mas eu já ajudei. E eu recebi gratidão. Glória a Deus, porque você não fez para o homem, você fez para Jesus. Tudo que for fazer, faça para Jesus. Não faça nada pensando em retorno. Não faça nada pensando em receber em troca. Porque o que Deus tem para nós é maior. Amanhã nós também podemos ser levados para o cárcere. Amanhã nós podemos cair em acusações. Amanhã nós podemos cair em ciladas mentirosas do diabo, como diz lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 10: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, falarem mal de vocês e mentindo disserem todo mal contra vocês, se alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Aleluia, como falam. Falou mal de mim, eu vou cobrar. Não, falou mal de mim, glória a Deus, grande é o meu galardão. É claro que nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para revidar. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está com você. Maior é o que te guarda, o que te protege. Lá no meu serviço aconteceu um sinistro. Pularam o muro e roubaram 3 baterias de 3 caminhões. Entraram lá de noite e roubaram 3 baterias. Imagina a bateria do caminhão. Aí pegaram o guarda da noite e mudaram ele de local. Hoje ele foi lá buscar água no bebedouro. Ele chegou assim com a garrafa. E aí, irmão, tá tudo bom? Falei, tudo excelente. Ah, tá bom não. Falei, tá bom sim. Falei, tá excelente. Você está andando, você está caminhando, você está bebendo, você está comendo, não reclama não. Falei, nesse momento tem pessoas que estão enfermas. Nesse momento tem pessoas que estão precisando de uma porta. Ele não falou mais nada. Não deixe que o mal venha destruir a sua fé. Às vezes o diabo vai chegar e dizer algo para você também falar. Não, está ruim? Não, está ruim. Está nada, está bom, está maravilhoso. O alimento de amanhã Deus já preparou na sua vida, na sua mesa. Às vezes você acha que você vai comer arroz, feijão e ovo, de repente tem um manjar para você. É Deus preparando.
providência de Deus na minha e na sua vida. Vamos saber a chuva, veio a tempestade, glória a Deus, porque ela vai molhar a terra e a terra vai produzir alimento para nós, porque Deus manda a chuva, não só para os cristãos, mas também para os ímpios. E a Bíblia diz que no outro dia, quando Herodes foi mandar buscar Pedro, não achou ninguém na prisão. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite, que todos os planos e projetos de Herodes para a sua vida, para te matar, caem por terra essa noite. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé, vamos pedir para a pastora estar louvando o louvor. Enquanto a pastora louva esse louvor, aleluia, ela vai louvar. Enquanto a pastora louva, você vai orar. Você vai primeiro agradecer pela porta que Deus tem aberto na sua vida. Você vai agradecer porque você vai poder abrir uma porta para alguém esta semana. Oh, Rabassou, Maná, que nesta semana portas se abram na sua vida. Que nessa semana Deus te use para ser porta na vida de pessoas. Porque Deus é contigo, porque Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e a alegria vai reinar no coração de cada um nesta noite, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo.